Oi, eu sou Carlos Daniel Coradi, engenheiro e mestre em administração de empresas. 83 anos, ainda trabalhando intensamente. E hoje quero falar a respeito das complexas relações entre o Brasil, os Estados Unidos e a China. Por que complexas? Porque o Brasil depende muito de ambos. Por exemplo, com relação à China, ela é o maior comprador dos produtos brasileiros. E no balanço comercial entre o Brasil e a China, ou seja, quanto nós exportamos em dólar e quanto nós importamos em dólar, há um superávit da ordem de 30 bilhões de dólares, que é muito importante para equilibrar as contas externas brasileiras, porque elas são deficitárias na área de serviços. E é exatamente esse superávit comercial com a China que gera um equilíbrio e isso aumenta as nossas reservas, que são a garantia de segurança do país. Muito bem. Contudo, o clima entre os Estados Unidos e a China tem piorado muito. Recentemente, o presidente Donald Trump fez um discurso bastante sério, agora recentemente, no dia, um minutinho, estou pegando meus dados aqui, no dia 29 de maio. E ele reclamou muito com relação à maneira como os chineses negociam, que ele reputa desonesta. Ele acusa os chineses de roubarem as patentes americanas, né, em prejuízo da alta tecnologia americana. Ele acusa a China de não ter cuidado de isolar o vírus do coronavírus, né? E ter permitido que ele se espalhasse pela Europa e pelo mundo, contaminando todo mundo, inclusive os Estados Unidos, o maior país hoje contaminado. O Brasil vem logo atrás. E tem outras reclamações do presidente com relação à China. Por exemplo, com relação a Hong Kong, que é um lugar belíssimo, que parece inclusive um país capitalista, né? Mas que em verdade a China quer colocar leis duras e tornar uma parte do seu regime totalitário e fechado e centralizado. Muito bem. O discurso de Donald Trump foi bastante sério, nós temos que esperar a resposta chinesa. Vamos ver um pouquinho o tamanho desses três países. Os Estados Unidos têm um produto interno bruto de 21,5 trilhões de dólares. É o maior PIB mundial. E os chineses? Bem, os chineses têm 15 trilhões de dólares. Quer dizer, 15 para 21, para 22, vocês têm 7 trilhões de diferença. Mas a China avança rapidamente. Eu avalio que dentro de no máximo 5 anos, os chineses vão ultrapassar o produto interno dos Estados Unidos e se tornar a maior potência mundial. Aqui no Brasil eles têm entrado bastante, têm comprado coisas. Por exemplo, compraram a companhia de energia daqui de Campinas, né? A CPFL. E como é que eles entram? Porque eles mantêm o câmbio muito desvalorizado. Hoje, felizmente, o câmbio brasileiro está no lugar certo, bastante desvalorizado também. E, portanto, fica mais difícil para os chineses comprarem coisas aqui. Mas cuidado, o Brasil precisa de capital externo para se desenvolver. E onde é que está o capital externo? Sim, tem um pouco na Europa, tem também nos Estados Unidos, mas tem muito mais na China. A China está riquíssima, tem trilhões de dólares em moeda americana e controla, de certa maneira, o próprio mercado do dólar. Muito bem, o que mais nós precisamos falar? O que a China compra do Brasil? Compra principalmente soja. 21 bilhões de dólares comprou no ano passado. O que mais? Minério de ferro, óleo bruto de petróleo. Curiosamente, a China compra óleo bruto do Brasil para refinar lá. 15 bilhões de dólares. Celulose, o Brasil é um grande fornecedor de celulose. Nós temos um clima ótimo, as florestas crescem. Por exemplo, o Brasil faz não só a celulose de fibra longa,
né, com pinos, mas faz também celulose de fibra curta com eucalipto, tudo plantado, tem plantações enormes. A Suzano, aqui na região de Mogi, tem plantações gigantescas, morros que antigamente eram lavouras de café e hoje são plantações de eucalipto. Muito bem. Mas o Brasil exporta também carne bovina, quase 3 bilhões de dólares. Carne de frango, 1,2 bilhões de dólares. São exportações muito importantes para o Brasil. E os Estados Unidos? A balança de pagamento, a balança comercial, em verdade, com os Estados Unidos é praticamente equilibrada, da ordem de 30 bilhões. Curiosamente, nós exportamos até coisas tecnológicas complexas. Por exemplo, exportamos aviões para os Estados Unidos, os aviões da Embraer, né? Mas importamos muita coisa que nós não conseguimos fabricar ainda. Os Estados Unidos é campeão de produtos químicos, de produtos eletrônicos, produtos de alta tecnologia, que o Brasil precisa. Então, esse equilíbrio entre Brasil, Estados Unidos e China é um equilíbrio que requer bom senso, que não pode pender nem para um lado nem para o outro. Então, é preciso um pensamento estratégico e muita ponderação na colocação de palavras, de atos e de política externa. Por hora era isso, esse tema é muito longo, a gente poderá mais tarde aprofundar adicionalmente. Muito obrigado.